As pessoas perguntam pra mim e falam, Granada, como é que tu perdoou o teu abusador, o teu irmão? E várias outras coisas que aconteceram. Irmãos, continuação do testemunho do Márcio Granada. Créditos ao canal Marguir Podcast. Link na descrição. Mano, e assim, dentro do contexto do que tu tinha falado lá do abuso, né? É como a gente a gente manifesta até mesmo na gente aquilo que a gente não consegue ter um entendimento de contexto de vida, né? Involuntariamente a gente acaba trazendo, até ferindo outras pessoas por causa do nosso ferimento, né? Quando tu encontrou Cristo, mano, assim, como foi esse impacto, assim, de realmente Deus te mostrar um espelho, né? Porque tem esse momento, né? Tem. Cara, e dói. Dói pra caramba, Dói. porque daí parece que assim, que nem falou, caiu o capuz, e aí a gente vê, caramba, o que eu fiz? O que eu tava fazendo? Como é que foi esse impacto? Em cima do que você tá falando, eu vou falar dos olhos espirituais que Deus me abriu em cima do que eu vinha fazendo, né? Que era incentivando pessoas jovens com as letras satânicas e com a banda que eu tinha. Então o que acontece? Eu fui entender, né, a mensagem, ou como tá lá em Apocalipse e tudo mais. Eu falei, cara, Jesus é um ser todo poderoso, né? Seu cabelo é óvala branca como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, e por aí vai. Eu falei, nossa, então a gente tem um Deus, um Cristo mesmo, que ele vive, né? Quando eu fui entender que o Cristo vive, eu falei, não, então é diferente o negócio. Eu falei, eu preciso entender mais isso. Sobre uma cegueira que eu tinha e que se rasgou na banda, o que acontece? Lúcifer, ele era um ministro do louvor, um querubim ungido da guarda. Ele ofuscou uma terça parte dos anjos, porque ele cuidava do louvor, da adoração para Deus. Era ele quem criava. E ele foi expulso. Quando eu falo da minha banda satânica, sobre as letras e tal, as pessoas falam, nossa, mas Granada, tu tinha uma banda satânica. Cara, isso aí, poxa, tal. E quando a pessoa acaba entendendo que Deus colocou nós no lugar de Lúcifer, como ministro, uma adoração para Deus, todo ser que respire e louve ao Senhor, toda a honra e toda a glória e todo louvor a ti seja dado, a pessoa entende então que nós somos seres espirituais, nós somos seres que fomos projetados por Deus. Então ela fala assim, nossa, mas é forte. Eu falei, claro. Então Satanás está dizendo assim, aí Deus, aquele que você colocou no meu lugar para te adorar, não te adora. Eu não estava adorando a Deus, eu estava fazendo outra coisa. Caramba. E ele, como não teve uma segunda chance, a fúria dele é grande, porque a história dele era bela, era a mais bela de todas, só que o final dele é o mais triste de todos. A nossa história não foi muito boa no começo, como eu estou falando da minha trajetória, mas o final é de glória, o final é hastear a bandeira da vitória. Então ele fica nessa loucura, porque, poxa, eu errei uma vez contigo, não tive uma segunda chance. Agora todo mundo tá aí, erra, tu perdoa, tu vai dando uma segunda chance, uma terceira chance, esse ser aí tão insignificante tá no meu lugar. Eu não tive uma segunda chance. E nós temos essa chance. Então, essa cegueira, quando ela se rasgou de mim, como você falou assim, Granada, qual foi um dos impactos que aconteceu contigo, que você viu essa nova vibe agora, né? Esse lifestyle com Jesus? Foi sobre isso. Eu falei assim, cara, eu tive uma banda que antes adorava o Satanás, mas eu entendi que a banda adoração é para Deus. Eu falei, então agora é para Jesus. Vamos incendiar, vamos tocar fogo para Jesus. Que top, mano, que top. E nesse contexto, Granada, dessa trajetória, em relação à tatuagem, todo, né? Porque com certeza tem muita tatuagem que tu fez depois, também antes, né? Sim. De alguma forma, qual o teu contexto sobre isso, assim, teu entendimento e como é que isso representa, assim, no teu segmento com Cristo? No meu segmento com Cristo, eu vejo assim, as pessoas falavam muito pra mim, né? Você tem que tirar tuas tatuagens, você tem que pintar, você tem um cara fazendo isso, né? Até lá do Rio Grande do Sul. Muito bacana o que ele tá fazendo ali. E tudo mais, sabe? Queriam que eu pintasse e tal.
E Jesus, ele tatuou foi o meu coração, né? Então, quando eu entendi que o meu coração se inundou dele, foi tatuado por ele, marcado por ele, eu falei assim, meu irmão, é isso aí que é o meu chamado. Através disso, depois, eu acabei escrevendo Saved by Grace, salvo pela graça. Aí eu fiz Blessed, abençoado, Lord 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Jesus Christ. E eu fui me envolvendo com isso, porque quando eu li lá, né, em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, aquilo ali é figurativo, conforme a forma como você vai ver interpretar. Só que para mim aquilo ali fez toda uma diferença. Lá em Salmos 3, do versículo 12 em diante, diz: ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, Glória a Deus, que desce do céu, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele, Jesus falando, o nome do meu Deus. Escreverei o nome da nova Jerusalém e o meu novo nome. Quando eu li isso, eu falei assim, meu irmão, eu faço parte desse povo que ama Deus tão intensamente, como está escrito em Isaías 44:5, diz: haverá um povo que amará tanto a Deus que escreverá em sua própria mão, eu sou do Senhor. Falei, meu irmão, esse é o meu povo, é um povo que carrega as marcas. Um dia, pastor, eu cheguei para o Espírito Santo, através de toda essa conversão, e falei assim, por que eu fiz todas essas tatuagens? Né? O Espírito Santo falou assim, eu vou te revelar, porque até então, não me vinha na memória de eu ter sido abusado, estuprado pelo meu irmão. Uau. Porque o nosso cérebro, ele usa de uma proteção tão grande que ele esconde os traumas. Caramba, então o dia do espelho também trouxe isso. Trouxe, e eu tomando um banho, falei, Espírito Santo, fala comigo. Naquela época ele disse assim, Márcio, foi uma forma de você se proteger, uma forma em que as pessoas não tocassem em você. Você estava dizendo assim, não toque em mim, porque eu tinha sido tocado, abusado. Então é a forma da barreira, da proteção. E eu fiquei deslumbrado com isso. Eu falei assim, nossa. E daí eu acabei entendendo o que acontece com as outras pessoas também. Que quem está ferido fere e a melhor defesa é o ataque. Pessoas às vezes que não nos deixam nós nos aproximar delas. Elas têm barreira, elas têm bloqueio, elas não querem uma conversa. Não querem abrir a porta, né? Não. E Jesus é essa porta aí, quando a gente abre o coração para Ele, né? Teve toda essa transformação na minha vida. E eu fiquei feliz da vida, né? Por conhecer esse outro lado que eu não conhecia. Porque antes eu conhecia um lado, né? Um lado da ferida e da dor. E um lado que eu tentei buscar com as minhas próprias forças. E outro lado onde não dava mais nada certo do que eu havia feito. E entreguei para Jesus e falei assim, a partir de agora eu preciso confiar em Ti. Existe uma diferença entre acreditar e confiar, né? Tem uma história que é assim, que tinha um camarada, ele foi fazer um desafio, ele subiu em um prédio muito alto e do outro lado também havia uma torre gêmeas, havia também um outro prédio da mesma altura, e ali era mais ou menos uns 50 metros, ele colocou de distância um do outro um cabo de aço, e era muito alto. E ele disse, eu vou atravessar em cima dessa bicicletinha. Mas era uma bicicletinha que não estava preparada para o cabo. Ela ia em cima com o pneuzinho em cima daquilo ali. E ele colocou a esposa dele ainda atrás. E foi os dois sem uma rede de proteção. E subiu uma comitiva de repórteres aqui. Os repórteres estavam dizendo assim, nós vamos fazer uma reportagem e esse camarada vai cair, vai ser um furo, né? Vai ser um furo de reportagem. Mas do outro lado subiu um único repórter e ficou esperando. E o camarada foi indo nesse cabo, atravessou, chegou do outro lado. Ele veio todo entusiasmado e disse, você tem que dar uma entrevista exclusiva para mim, porque eu fui o único que eu acreditei que você atravessaria de um prédio para o outro dessa bicicleta e nesse cabo. Ele falou, realmente, você é o único que acreditou. Mas eu tenho algo para te dizer. A minha esposa vai descer, eu vou voltar do outro lado e você vai subir na minha garupa aqui e você confia?
Então, quando Deus diz lá, aqueles que entregam seu caminho ao Senhor e confia nele, tudo o Senhor fará. Top. Entregar tudo essa angústia, todo esse medo, toda essa preocupação, entregar para ele. Só que não é só o entregar, aí vem o confiar. Quando eu vi essa história, esse texto, falou muito forte comigo, porque eu falei assim, há uma grande diferença. Nós precisamos, o Granada precisa confiar em Deus, para que ele possa realmente agir de uma forma sobrenatural. Eu fui para São Paulo esses tempos e fui chamado para estar lá num evento, trabalhar como staff, tudo. E a pessoa que organiza lá disse assim, Granada, você vai ter um momento lá que nós vamos dar uma oportunidade para você falar lá. Eu falei, muito legal. Mas dias em que eu me preparava para ir, o Espírito Santo já tinha falado comigo. Falou, Granada, você não vai falar. Ele não vai te dar oportunidade. Mas eu quero que você tenha uma experiência lá. Então eu já fui, já sabia do que ia acontecer. Eu ganhei 2 livros lá de pessoas que estavam ministrando. Eu fiz network lá, acabei conhecendo pessoas lá de São Paulo mesmo. O Fábio, um homem de Deus, uma família maravilhosa, sua esposa Márcia. Então gerou toda uma conexão. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ler um texto aqui. Romanos diz, lá no Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aonde eu quero chegar com isso? Deus complica, descomplica, depois explica porque Ele complicou. Tem coisas dando errado na nossa vida, a gente fala assim, não, mas é Deus. Tem coisas dando errado, a gente fala assim, tudo coopera para o bem. Só que a gente fala isso da boca para fora, mas não aceita. A gente só reproduz. Quando eu li esse texto e entendi que toda a minha trajetória contribuiu para hoje eu poder estar aqui falando e estar resgatando vidas, pessoas que estão sofrendo através de um testemunho, eu glorifico ao nosso Jesus, porque foi necessário, foi dolorido. Amém. Mas Deus transforma em bênção o que foi maldição. Por onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então, eu vivo de uma forma aonde a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Então, eu estando lá em São Paulo, não pude falar, mas as conexões. Voltando para Santa Catarina, fui fazer uma carteira de Uber, né? Fiz uma carteira de Uber, queria ser Uber. E também queria escrever um livro. E eu tava ali numa doideira para escrever o livro, né? Tá o nosso amigo ali, o Thiago Carneiro, que está aqui acompanhando nesse momento. E eu começava a compartilhar com ele. Thiago, meu amigo, é assim e tal e tal. Ele falou, Granada do céu, você é uma explosão. E eu falei, que bênção, né? Tô eu tentando escrever o livro, não consegui escrever o livro, né? É toda uma situação, né? Processo, eu queria já o livro para ontem, né? E eu não estava vivendo uma vida muito boa nesse momento, um relacionamento. Então eu estava passando por algumas dificuldades financeiramente e tudo mais, né? Eu tive um declínio muito grande, né? Eu tive momentos da minha vida em que muito bem financeiramente, mas tive também momentos muito difíceis. E eu estando ali, passando por esse momento difícil, querendo escrever o meu livro, eu vejo através, né, do Instagram uma mensagem falando sobre livros, escrever livros, 27D e tal. O que é esse 27D? Em 27 dias nós fazemos o seu livro. Eu falei, é pra mim. É pra mim isso aí. Entre e participe de uma live. É pra mim. Participei da live. Vai ser abertas as inscrições e não sei o que, quem quer fazer. Vai lá, corre e se inscreve. Eu falei, é pra mim. Chegou na hora de pagar 25 mil reais. Falei, agora não é pra mim. Agora essa parte pula. Essa parte não é pra mim. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Amém. Mas quem vai fazer agora Jesus. é o sobrenatural de Deus, né?
Entrega teu caminho, né? Aí eu falei assim, é que nem a fé dos crentes. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho. Aquele Deus que fez tantas maravilhas ontem, hoje e sempre, eternamente, porque as pessoas testemunham. Deus me deu um marido, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um carro, Deus me deu uma empresa, Deus me deu uma viagem, Deus vai me dar um livro. Foi o que eu pensei. Aí fiz a inscrição, tal. Passou-se uns dias, ligaram para mim e falaram assim: Granada, então, vamos fazer uma live para entender como é que é esse teu livro? Você quer videochamada? Você quer... Como é que você quer fazer? Eu falei, pode ser videochamada. Eu tive a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Caramba. E ali ela falou assim... Daquilo que hoje tu falou, tu contou. Isso. Muito, muito bacana. Eu gostei do que eu ouvi. Mas então, como é que vai ser o pagamento? Aí eu... falei, pagamento? Falei, então, eu tô querendo ser Uber, né? Tirei uma carteira para Uber e eu tô vendo aqui se eu consigo de alguma forma, boleto, não sei. Eu falei, então, eu vou te ligar de novo e você confirma. Eu falei, Deus proverá, né? Ela ligou no outro dia e nada, eu falei assim, ó, não tenho condições e não vou poder fazer o livro, né? Ela falou assim, tá bom. Passou-se mais um dia, ela falou assim, Granada, surgiu uma oportunidade. Eu falei, qual? Eles resolveram fazer um reality show. A equipe do Pablo Marçal, Elis Freitas, que produz os livros dele, que é a mãe do Nésio Monteiro, cuida das finanças do Pablo, eles vão criar aqui, vão fazer um reality show. E você, pelo que você me contou, você tem a oportunidade de participar. Manda um vídeo. Mandei o vídeo. Fui selecionado. Uau. Estou eu em São Paulo. E uma das pessoas que coordenava lá disse para mim assim, Granada, você sabe por que você tá aqui? Eu pensei, né, pastor? Deve ser minhas tatuagens. Chamou a atenção deles, alguma coisa, sei lá. Deve ser isso, só pode. Ele falou, Granada, foi uma música que você cantou aqui. Eu falei, aquela musiquinha. Ela diz assim, pega essa unção, solta o pino da granada e joga na cara do cão. Aí eu falei assim, meu irmão, aquilo que eu achei que ia ser algo improvável, foi o que me trouxe aqui. O vídeo que tu mandou. Foi o vídeo que eu mandei. Aquilo que era improvável. O camarada lá em São Paulo, que agora eu falo desse texto aqui que nós lemos, e sabendo que todas as coisas contribuem, então, a carteira que eu tirei para Uber não era para Uber. Aquilo que eu tinha ido para São Paulo, que eu ia ter a oportunidade de falar e não falei, mas eu fiz a conexão. Tudo contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus. Tô eu lá, o reality você não podia posar lá. Você posava em outro local e ficava lá durante o dia. Chegava às 5 horas da manhã, ficava até meia-noite. Mais ou menos, uma coisa assim. O camarada que eu conheci lá, da outra vez que eu tinha ido, disse, Granada, você vai ficar na minha casa. Só que a casa dele é perto do zoológico. Lá o Pablo Marçal é em Barigui, lá em Alphaville. É muito longe. Ele falou assim pra mim assim, você vai ficar na minha casa, Granada. Você tem carteira? Uau. Era a carteira que eu tinha feito pra Uber. Não era pra Uber. Era o teu deslocamento. Era a moto que ele me arrumou. Uma moto pra mim ir todo dia. Deus e é eu cheguei fiel, lá cara. todo feliz com a moto. E estacionei ali fora, ali perto, dizendo assim, ó, guarda, moço, eu já, pra participar do reality, onde que eu deixo a minha moto? Ele falou, o senhor Pablo, ele não quer que fique moto aí fora. Eu falei, não, mas então vamos botar ali dentro. Ele falou assim, não tem autorização para entrar com essa moto. Eu falei, mas eu não posso entrar, eu sou do reality. Ele falou, lá embaixo tem uma ponte, um viaduto ali, você vai deixar essa moto lá. Eu falei, São Paulo, num viaduto, numa quebrada, tipo assim, meu Deus, a moto não é minha. Eu falei, mas senhor, cuida dessa moto. E deixei a moto lá, entrei e fui.
Resumindo, eles conversaram lá com o pessoal da organização do Pablo, tudo, até com o próprio Pablo lá, liberaram a minha entrada com a moto. Então todo dia eu entrava dentro da plataforma digital lá com a moto, né? E é isso que eu quero dizer, que as coisas, elas contribuem. Naquela vez que eu tinha ido, que eu falei, trabalhar como staff, eu recebi 2 livros. Nesse reality show que eu participei, eu fui o campeão do reality show. Caramba. Com o livro Granada Solta o Pino. E Deus, ele é detalhista. Que bacana. Deus, ele faz, pastor, ele não dá dinheiro ao homem, mas ele financia projetos. Glória a Deus. Você que tem o seu projeto, que às vezes fala, eu não vejo algo acontecer. Se está no coração de Deus, alinhado com o teu, Deus vai providenciar, vai vir a provisão do teu projeto, porque é Ele que financia. Deus e tudo, Ele está ligado com o propósito. Lá naquele evento que eu fui, de São Paulo primeiro, mexeu muito comigo. Eu vi um rapaz palestrando lá, ele era da Igreja Universal e ele falou assim, nós vamos aprender hoje que é o propósito. Eu falei, vai falar do meu propósito. Eu tenho certeza, Deus vai usar esse cara agora. E ele falou, o propósito é a área que você mais foi moído, a área em que você mais sofreu na tua vida, é onde você tem autoridade para falar. É ali que Deus vai te usar. Foi no casamento a maior dificuldade? É para casais. Foi no financeiro? Deus vai trabalhar e vai te usar no financeiro. Foi no espiritual? Você se envolveu com muita coisa da espiritualidade? É nessa área que vai ser forte o teu chamado. O meu, pastor, foi a área das minhas emoções. As minhas emoções, os traumas. O Márcio Granada tinha se tornado o Granadinha, o Márcio, o Marcinho, a criança emocional dentro de mim. Dentro de mim havia uma criança, era um adulto, só o corpo, só o tamanho, só a estatura, mas dentro era uma criança que governava, porque criança faz criancice. Criança não tem autorização para ter dinheiro, criança bota fora. Criança, ele não quer uma esposa. Criança, ele quer uma mãe para cuidar dele. Criança, ele não quer ouvir um assunto de responsabilidade, de confronto. Ele já fala assim, eu também não concordo com isso, eu também acho que não é assim. É a criancinha dele que entra em ação naquele momento. E é sobre isso que eu quero falar. Porque quando eu ia ministrar, quando eu ia levar o meu testemunho, que eu viajei o Brasil levando o meu testemunho, e Deus é tão maravilhoso, que eu tive uma oportunidade onde Deus me levou para Dubai, que Ele já havia falado que me levaria para lá, e que eu vou retornar para lá também. Então assim, Deus, Ele quer algo diferente com a gente. Deus, Ele quer algo que nós estejamos alinhado com Ele, com o flow, o fluir, a frequência de Deus, para que todas as coisas se alinhem na nossa vida. Através desse alinhamento, as portas vão se abrir, a oportunidade vai acontecer, a mão de Deus, ela vai prover. Então não adianta a pessoa ficar angustiada, não adianta achar que Deus não está no negócio. Deus, Ele faz algo assim como Ele fez na minha vida. Ele faz na vida de cada um de nós. Aquilo que era improvável, aquilo que era impossível. Eu era uma pessoa da pá virada. Eu era um improvável. Deus é o especialista, aonde Ele vai e pega o lixo e transforma em luxo. Aquele que não era para dar nada, Deus é o maior investidor. Pessoas às vezes com dificuldade de paternidade, por não ter tido um pai, por várias situações, não consegue ver Deus como um pai amoroso, como um pai amigo, como um pai conselheiro, como um pai que protege. Então, pessoas se tornam emocionalmente crianças feridas. Elas estão dentro de um corpo que precisa ser curada. A igreja precisa ser curada. Eu quero lá para ouvir a porta aberta. Eu quero lá porque Deus vai falar, vai me trazer uma resposta. Deus, Ele faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Mas as emoções precisam ser curadas. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas?
Ele falou assim: amo. Pedro, tu me amas? Amo. Na terceira vez ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele falou assim: certamente que sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Ele falou: Pedro, vai lá agora e apacenta as minhas ovelhas, porque agora eu entendo que esse amor inundou seu coração, mas ele inundou de uma forma que o teu emocional ele está curado. Cura a criança emocional que o adulto aparece. O adulto precisa florescer. Assim como o Márcio Granado um dia criou um personagem, Pedro também era um personagem. Pedro era uma criancinha escondida. Através de um personagem, de um valentão, brabão, impulsivo, sanguíneo, tocava o terror, mas que precisava ser curado na alma. Quando Jesus curou ele, falou assim: Pedro, agora tu vai apacentar as ovelhas. As ovelhas era só figurativo, eram pessoas. Criança não cuida de pessoas, criança não apacenta rebanho de pessoas. Mas ele falou assim: ei, agora você está curado emocionalmente, agora você vai cuidar de pessoas, você vai apacentar elas para mim. Esse rebanho é meu, mas eu confio em ti, Pedro. Deus, ele vai falar com um adulto, assunto de adulto. Uau. Deus vai falar com criança, assunto de criança. Adulto, emocionalmente, que é uma criança, ele vai tratar como uma criança. Por isso que tem pessoas que estão há anos e anos e anos. Não rompe. E não rompe e não sai daquele nível. Ela precisa ser curada no emocional. Quando eu falo desse emocional, essa descoberta, essa virada de chave, que é o meu livro que ele fala, tem algo muito poderoso ali dentro. Dentro de nós existe a programação dos traumas, todos os congelamentos. Essa pessoa hoje, ela se tornou uma adulta, mas o nosso cérebro, ele é reptiliano, a parte que guarda as emoções, aonde guarda ali o inconsciente do passado. Então o nosso consciente ficou registrado e guardado. Essa pessoa hoje ela é uma adulta, mas ela teve os traumas, assim como eu tive os meus, congelamentos. Se fala criança interior, são os traumas interior, para ficar uma linguagem da criança. Esse trauma, pastor, a pessoa busca a felicidade dela, mas ela não encontra. Ela entra dentro de um looping repetitivo de dor. Looping repetitivo de dor. Dor, 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 looping, looping, looping. Histórias repetitivas. Como assim? Vamos lá. O que eu falei sobre o meu irmão, que ele entrava dentro de casa, tocava o terror, nos assustava. E aquele medo dentro de nós, aquela dor, daquela ansiedade de esperar ele chegar, o medo, se repetiu em várias vezes, várias fases da minha vida. Quando eu estive ali, que eu fui para Bolívia buscar cocaína, se repetiu. Quando relacionamento, briga de casal, se repete. Situação financeira, pagar uma conta, se repete. Sempre se repete, está instalado. É como se fosse um drive, um chip, um programa dentro da pessoa. Ela pode estar numa multidão com mais de 100 mil pessoas. Ela vai se esbarrar no seu abusador. Ela vai se esbarrar naquela pessoa que vai trazer problema para ela. Porque dentro dela, essa repetição que está dentro dela, esse programa lá de trás, se alimenta disso. Então o que acontece? É como se ela fosse buscar algo novo, mas ela fala assim: por que eu estou sempre vivendo o repetitivo do velho? Eu já conheço essa dor, eu já conheço essa angústia, eu já conheço esse medo. E ela não se liberta, ela não sai disso. A frequência dela é sobre isso que ela fala, que ela emite. E automaticamente busca isso. Busca isso, porque o semelhante se atrai. O semelhante que está dentro dela se atrai com outro semelhante, que também vive a mesma frequência de dor. Então, não é os opostos que se atraem, é o semelhante. Quando eu fui entender isso e fui descobrir isso, e esse nosso cérebro, quando passou aquela visão, aquele momento, aquela situação, ele guardou 500%. Por que 500%? Porque nós não temos 5 sentidos?
tato, audição, visão, paladar. Então, ele registrou o quê? Ele registrou o frio, o calor, a música, o cheiro, a comida estava quente, estava fria, a sopa estava saborosa, a palavra, né? A palavra que veio de encontro com ela, de um autoritarismo, de humilhação, ficou registrado dentro da pessoa. Então, esse registro são congelamentos. Agora ela está na fase adulta. Dispara gatilhos nela, situações, ela se assusta, ela se apavora, ela se emociona, ela chora, ela já vê que não vai dar certo. Então ela está sempre atraindo isso. E isso precisa ter uma nova mudança, uma nova conversão, uma metanoia, uma mudança de rota dentro de cada um de nós. Quando eu fui buscar isso, eu fui fazer terapia em mim, para mim, porque daí eu precisava que esse registro não fizesse mais parte dentro de mim, que ele fosse curado. Então nós falamos sobre cura. O livro nada mais, nada menos do que é sobre cura. Não é um livro. O Granada hoje ele tem um livro, Granada Solta o Pino. É a mensagem que esse livro carrega. Quando eu entendi isso, através do livro, a pessoa ela se torna imortal. Um dia nós vamos partir. A mensagem fica. A mensagem para que as pessoas possam entender entre seus acertos e os seus erros, que aquilo sirva também como um caminho, como uma luz. Ó, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo, isso aqui passou por isso. Então, quando eu fui entender tudo isso, eu falei assim, eu preciso escrever esse livro, porque eu preciso deixar um relato, eu preciso deixar algo registrado, que as pessoas possam depois também como uma bússola e poder se orientar. Então eu vi que não era nada sobre livro, mas sim como uma mensagem. E eu estou aqui para dizer que é uma mensagem como um carteiro, né? Eu, quando eu chego, eu me apresento, eu falo, pastor, eu sou um carteiro, eu tenho uma mensagem para entregar. E essa mensagem, o endereço é este o local. Porque se você está escutando, você está nos vendo, você precisa dessa mensagem. Não é por acaso, mas é algo que precisa ser mudado dentro de nós, assim como mudou a minha vida. E esse Jesus veio e ele me inundou. Eu estando lá, no reality show, a Elis Freitas, sócia do Pablo, chega para mim e fala assim, Granada, eu estava falando com Deus. Eu falei, você é o único que não tem dinheiro para estar aqui, meu irmão. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou o mais quebrado, né? Deus pega o mais quebrado. Eu falei assim, Elis, mas eu vou te responder, Granada. Deus falou para mim, ele está determinado. Ele vai fazer esse livro de um jeito ou de outro. Quando eles anunciaram que eu era campeão do reality, a extratora é uma pessoa, uma mulher que extrai o livro. Depois tem toda uma equipe por trás disso. Em 7 dias foi feito 7 livros. Ela falou assim, Granada, Deus já havia falado comigo. A pessoa que eu fosse extrair esse livro era o livro campeão do reality. Era você, meu irmão. Porque uma outra moça cheia de tatuagem chegou e falou assim, aquele moço tatuado, eu vou extrair o livro dele. E a coordenadora disse, não, você vai extrair do fulano. E você, Magali, você vai extrair do Granada. Deus, ele é detalhista. Top. Lá, Elis dizendo para Deus, esse cara não tem dinheiro, ele está aqui, mas Deus falou com ela, ele vai fazer. Ela falou, Granada, eu quero aproveitar essa oportunidade já que eu estou falando, e você vai ter um batismo aqui, você vai batizar as pessoas. É você que vai fazer o batismo aqui. Por que Deus é detalhista? Porque 20 dias antes, eu estava em Brusque e eu batizei um jovem. E esse jovem, na hora do batismo, numa piscina, a tia dele quis fazer uma filmagem, toda emocionada, do batismo. Mas a mãe gritou, não filma! Eu era a pessoa autorizada a fazer o batismo, desde que as pessoas não soubessem que era eu. Aí Deus me leva para um reality show. E quem coordena o reality diz assim, Granada, quem vai batizar as pessoas aqui hoje é você.
através do Espírito Santo. Eu quero te honrar aqui. Ela não sabia o peso que aquilo trazia, mas eu sabia. Eu sabia. Porque aquilo que o homem quer encobertar, que o homem diz, não, esse não, o pastor, não, esse não. Deus quer revelar os seus tesouros, os tesouros escondidos. E vai chegar como uma granada, como uma bomba. A mensagem que nós temos dentro de nós, ela precisa sair. Então foi uma honra para mim, sabe, pastor? Eu me senti assim, ela não sabia o que ela estava falando para mim, mas eu sabia o peso. Pessoas precisam ver essa mensagem, precisam entender. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Se Deus já mandou, se Ele já pediu, faz teu passaporte, faça pela fé. Se Deus disse, você vai escrever um livro, eu não tinha condições nenhuma, Deus proporcionou. Amém. Depois do livro, precisava ser feito as tiragens das cópias, porque eles fizeram 2 cópias para mim. E eu sendo campeão do reality, eles ainda vão fazer o pitch de venda, ainda vou ter mentorias, né? Vai ter várias coisas. E naquela primeira vez que eu fui para São Paulo, eu vim com 2 livros que os palestrantes me deram. Só que agora, nessa segunda vez, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Bate no peito e diz assim, ei, eu sou a glória da segunda casa. Eu sou essa casa. Glória a Deus. Eu vim com 2 livros meu. Eu não vim de outros autores. Eu vim com o meu livro que Deus me deu. Consegue entender? Top. Que é para Ele. Top. Mas aí faltava a tiragem. E eu com uma dívida de pensões alimentícias e tudo mais. Então eu fiquei guardado esperando para que isso se resolvesse, as situações das pensões, e também poder sair essa tiragem. Mas Deus foi lá e financia projetos. Deus foi lá e quitou as dívidas. Deus foi lá e fez a tiragem. 1000 livros do Granada Solta o Pino. Top, então esse é o Deus poderoso. Eu quero dizer essa palavra como uma palavra de fé para aqueles que estão nos vendo. Porque esse Deus é o Deus do impossível. O mesmo Deus que fez na minha vida, que transformou a minha vida, também vai mudar a história de cada um de nós. É sobre isso, é sobre o milagre, é sobre a fé, é sobre esse encontro genuíno com o Nazareno. Porque quem nos chamou garante, foi Ele, o das mãos furadas. Quem chamou o Granada não foi o homem, mas foi um chamado de Deus para a minha vida. Mano, quando tu fala de cura, principalmente nessa parte emocional, basicamente tu tá falando sobre perdoar e ser perdoado? Uau! Vamos falar um pouquinho dessa parte, porque ela é muito importante. Ou até mesmo se perdoar, né? Foi muito importante. As pessoas perguntam para mim e falam, Granada, como é que tu perdoou o teu abusador, o teu irmão? E várias outras coisas que aconteceram, né? Aqui eu tô dando uma resumida um pouco, mas foi um processo. Esse processo foi através do Espírito Santo. O segredo qual que é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo gera em mim essa vontade, esse desejo. Eu não sinto isso dentro de mim. Parece que sai da boca para fora. Mas dentro de mim precisa existir o genuíno. Ele precisa vir para fora. Essa granada tem que sair. Essa granada do perdão, essa granada do amor, essa granada da gentileza. Tem vários tipos de granada. As pessoas pensam que granada é só tipo uma forma de destruição. Existem granadas de luz, que é para salvar, resgatar pessoas. Granadas de luz também são feixes de luz muito forte, que é para dispersar uma contenção de tumulto. Então tem vários tipos de situações de granada. E tem aquela granada que você precisa explodir mesmo. Você precisa arrebentar com aquilo que te faz mal. Você não pode mais viver no engano. Essa granada precisa sair. A granada é um poder que tem dentro de nós. É uma palavra de Deus. É algo poderoso.
É o Espírito Santo que trabalha dentro de nós. Ele não pode ser coagido. Pessoas coagem até o próprio Espírito Santo e não deixam ele agir. Eu aprendi com o profeta, pastor Zé Luiz, que ele diz muito e fala: Granada, quem come fogo passa mal. Nós temos que entregar o rolo. Então, se Deus falou dentro de ti, fala contigo, e você sente que é uma mensagem de Deus para entregar para uma pessoa, vai lá, seja esse carteiro, entregue essa mensagem, porque quem te chamou garante, a responsabilidade é com ele. Ele assume toda a bronca. Quando Deus fala firme e forte dentro de você, muitas das vezes nós pedimos confirmação para Deus. Deus, se acontecer tal coisa, é o Senhor. Deus, se acontecer tal situação, é o Senhor. Quando chega já na terceira vez, o Espírito Santo está dizendo assim: fala logo! Alanzinha lá de Gideão. E quando fala com nós, dentro de nós, que é para nós um recado, porque ele tem muitas mensagens para nós, nós também temos que estar também, né, com o ouvido atento, com os sinais, porque as pessoas falam para mim assim: Granada, mas até uma mula, né, foi usada para falar com Balaão e tudo mais. Eu, pois é, irmão, realmente é isso que está lá, mas se chega ao ponto de uma mula falar contigo, é porque o negócio já está feio. O Espírito Santo já tentou falar de várias formas. É verdade. Nossa, usou lá, sei lá, uma situação, uma pedra. Meu irmão, ele já falou contigo. Que o nível de relacionamento tá precário. Você não estava prestando atenção. Exato. Luiz Hermínio falou no último Café de Pastores que a mula, geralmente, né? As pessoas dão ênfase pra mula, né? Sim. No contexto ali de Balaão. Mas a verdade é que a mula, quando entrega o rolo, entrega aquilo que tem que ser entregue, depois de entregar, ela continua sendo uma mula. Exato. Ela não muda nada. Exato. Então, o nosso olhar clínico tem que ser muito mais sobre Balaão do que a mula. Porque a mula entra no contexto que tu falou, né? Ela quando chega nesse estágio, é porque o nosso nível de relacionamento tá baixíssimo. E alguma coisa ele tem que fazer para que a gente possa acordar e se atentar. Exatamente isso. Não está falando sobre a mula em si, está falando sobre você mesmo. O que está acontecendo com você. Deus já tentou falar de várias formas, meu irmão. Situações em que Deus quer que nós nos posicionamos. A partir de um posicionamento, o Espírito Santo, quando você chora, ele também chora. Quando o Espírito Santo é o nosso consolador, eu vou para o Pai e vos deixo consolador. Bem. Só que ele vai ficar a vida toda aqui, nesse teu mimimi. Você não vai deixar ele agir, ele tem que agir sobre a tua vida. Você tem que ser uma brasa viva desse Espírito Santo. E ele vai adiante, ele vai à frente daquilo que nós temos uma conexão Espírito Santo e Deus. Então é aonde entra a intervenção dele. Senão ele vai ficar sempre te consolando. Você vai ser sempre um menininho espiritual. Meu Deus, mano. Nossa, eu não tenho conteúdo assim muito importante, muito bacana. Cara, obrigado. Deixa eu falar um pouco do teu livro, mano. A gente, cara, não, e assim, bonito, né? Ficou. Nossa, ele ficou excelência. Extremamente... Deus é um Deus de excelência. Não, top, assim, ó, bonito pra caramba. Gente, Granada Solta o Pino, bacana. Depois a gente vai botar lá no link lá, o meio de acesso das pessoas ter esse conteúdo. Explosão de uma mentalidade bombástica, nossa, mano. E assim, eu tenho certeza que devido a tudo aquilo que tu despejou aqui, mano, as pessoas vão correr atrás desse livro, assim, de uma forma... Meu Deus, mano. E diante de tudo isso, Márcio, cara, eu quero te agradecer de verdade, né? Cara, muita coisa Deus me alertou aqui em várias questões. Uau. E é importantíssimo, mano, as pessoas entenderem que essa porta tem que abrir, mano. Uau. Sabe, Márcio? Porque assim, cara, eu cuidei de uma comunidade terapêutica, mano, dependente de álcool e droga. Uau. Da luz da vida. Olha aí. Estive lá durante 3 anos. E eu sempre disse pros caras, todo mundo me chamava de louco, mano. Porque eu fui viciado em crack, né? Olha só. E Deus me libertou, já faz 16 anos. E eu sempre falei, cara, se tu entrou aqui pra dentro pra parar de usar droga, tu já entrou errado. Uau. E os caras, pastor, tu tá louco? Como assim? Se é isso aqui que me trouxe pra cá? Eu disse, não, mano. O que te trouxe pra cá foi alguma coisa lá de trás. Uau. Porque ninguém nasce usando droga.
A tua mãe não te deu leite materno com cocaína. Algo aconteceu lá atrás, que esse vazio aqui na frente, que o Satanás usou como uma cereja do bolo para te largar na UTI, encara isso aqui como uma UTI. Dentro desse contexto, as coisas que Deus vai fazer aqui é fazer você olhar para trás e abrir portas que tu nunca abriu. Uau. E aí tem aqueles que entendem e tem aqueles que relutam e não abrir. É exatamente sobre isso, pastor. Você pegou num ponto chave ali. Lá dentro estão feridas emocionais que levaram eles lá dentro. A droga, ela é uma dopamina. Essa dopamina, ela é instantânea. Ela chega no cérebro muito rápida. É sempre uma criancinha emocional fugindo. Tentando chamar atenção. E ele tá fugindo dos compromissos. Faça isso, faça aquilo. Eu não quero fazer nada disso. E daí o refúgio se torna a droga, que é a dopamina. E lá dentro acaba se tornando ainda uma grande creche. Porque se você for analisar, todos são emocionalmente crianças. Cura a criança emocional, o adulto aparece, porque lá eles acabam não tendo a responsabilidade de um adulto. É como Pedro precisando ser curado para o próximo nível. Então eles precisam dessa cura. Eu me disponibilizo a um dia ir lá no centro terapêutico e levar uma palavra poderosa em cima dessa criança emocional que tem aprisionado tantas pessoas, e elas precisam entender isso. Quando a pessoa entende isso, que o emocional dela é uma criança e ela precisa dar a virada de chave, é o grande pulo do gato, como se diz. Ela fala assim, não, peraí, então a minha vida bagunçada, essa atrapalhação que eu tenho dentro de mim, é uma criança fugindo o tempo todo, porque ela não quer responsabilidade para a vida dela, assumir compromisso de verdade. Então a fuga dela mais fácil é a droga, onde ela tem uma recompensa imediata chamada dopamina, e ela vive nesse ciclo. Ela precisa resolver essa situação repetitiva, não pode mais fazer parte da vida dela. Mano, velho, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, mano. Tenho certeza que isso vai alcançar gente pra caramba. E glória a Deus por isso, mano. Glória a Deus por Deus ter te colocado na minha vida, né? Pra gente ter esse momento. Quero ser teu parceiro aí fora, aí, o que precisar, porque eu acho que os opostos não se atraem, né? Boa! Né? Boa! Então a gente já tá numa mesma caminhada mesmo, né, cara? Porque eu acredito muito no improvável, né? Eu venho de uma vida improvável, né? Hoje Deus me colocou algo eclesiástico na minha vida, onde a minha única visão é ganhar vidas e cuidar delas, sabe? Porque eu acho que isso é o contexto de Cristo. Não faz sentido a gente entrar dentro de um contexto onde a gente fazia algo errado e continuar de uma forma diferente fazendo errado. Então, se Deus nos libertou lá atrás, mano, é pra que fazer? Eu sempre disse pra Cristo, mano, eu disse, Senhor, eu sei como é que faz o errado, e se o Senhor precisar eu dou palestra. Então, já que o negócio é pra fazer o certo, não me deixa eu ser igual a todo mundo. Eu quero fazer algo diferente. Sabe? Eu sempre disse pra Cristo, cara, lá atrás, eu disse, cara, já que o Senhor me resgatou, então assim, me ensina a fazer algo diferente. E eu tô lutando até hoje, mano, pra fazer algo diferente, não atrás de aplausos, não atrás de coisa, de seguidores, mas sim que pessoas entendam, mano, que Jesus é aquele que faz tudo, mano. Jesus é aquele que cura, que ele liberta, ele transforma, ele faz a vida da gente virar da noite pro dia, a gente dorme Saulo e acorda Paulo. Uau. Entendeu, mano? Então, assim, quando eu me deparo, assim, com uma figura que nem você, assim, mano, porque, assim, não é sobre tatuagem, mano, porque sem tatuagem tu seria a mesma pessoa. Uau. É aquilo que tá aí dentro, mano. Uau. E, assim, cara, muito prazer de te conhecer, de verdade. Deus te abençoe, mano. Amém, foi uma honra estar aqui, participar, e eu saio aqui com o meu coração transbordando de alegria. Amém. E que essa mensagem, né, possa chegar em grandes lares. E tem jeito. Amém. Aquele que acha que não tem jeito, assim como a minha vida, né? O Márcio Granada hoje se tornou
um homem diferenciado de Deus, para Ele, por Ele são todas as coisas, assim como a vida do pastor também. Amém. Quando você fala, eu posso sentir a frequência, Glória a eu Deus. posso sentir a unção de Deus que está sobre a tua vida, Amém. a humildade, a sinceridade com o Pai, um coração aquebrantado, como um coração de Davi, um coração ensinável. Glória a Deus. Você o tempo todo está dizendo, Senhor, me ensina que eu quero aprender contigo. E essa humildade vai te levar para outros grandes níveis Glória a Deus. que o Senhor já preparou para a tua vida. Amém? Amém. Eu recebo. em Louva a nome de Deus pela Jesus. tua vida. Obrigado, velho.